Saudações, espero que esteja bem você, sua família, seus queridos. Sandro Marcos aqui mais uma vez. Depois de um bom tempo sem gravar conteúdo aqui para o canal, consegui me organizar aqui para trazer esse aqui para você, principalmente porque teve bastante pedido esse tema. Tanto lá, aqui no canal mesmo, comentário do inscrito amigo Rafael, e lá no curso nosso de Fusion PBX do zero ao profissional também, essa é uma das perguntas que está lá no top 5. Gravações de ligações versus armazenamento remoto. Por que essa pergunta é muito evidente? Porque, obviamente, principalmente no Fusion PBX, que você está colocando a solução multi-inquilino, né, multi-tenant, na nuvem, você está utilizando um VPS para isso. E o preço computacional de você ter um VPS para armazenamento é muito mais alto do que você ter ali um bucket, você ter um storage, porque em termos de performance vai ser uma máquina que vai demandar menos recursos, processamento e memória, você só precisa escrever. E aí, eu fiz até uma apresentaçãozinha aqui, deixa eu trazer ela para cá. Arquitetura definitiva para gravação remota de ligações VoIP, escolhendo a rota entre a rota de risco, de menor custo, você já vai entender o que é essa rota de risco e alta vulnerabilidade, e a estratégia de resiliência. Você vai pensar em qual estrutura que você vai utilizar para fazer o armazenamento das gravações. Deixa eu voltar para cá no próximo slide. O que é, vamos lá, síncrono versus assíncrono. Síncrono é aquilo que escreve em tempo real. Então, uma das estratégias é você configurar o dispositivo de armazenamento remoto como padrão para que o FreeSwitch escreva as gravações. Então, ao invés de escrever lá em var lib FreeSwitch recordings, você gravaria num ambiente remoto, tá? Então é isso que a gente está dizendo aqui, ó. Gravação dos chamados no FreeSwitch, obviamente Fusion PBX, é um processo de escrita contínua e síncrona. Então é em tempo real e contínuo. Frames do áudio, né, que são os resultantes dos codecs, são escritos em tempo real. O sistema de arquivos não pode pausar nem hesitar. Ponto crítico. Qualquer atraso na escrita trava o thread de gravação, que afeta diretamente a qualidade e estabilidade da chamada ativa. O que acontece aqui? Se você tem no seu mesmo ambiente eu digo, no mesmo data center, tanto o seu servidor VPS do Fusion PBX quanto o storage, a latência vai ser baixa, aí você pode utilizar essa estratégia de rota direta. Aqui está arriscado, é só para ter um lembrete, tá? Da escrita em storage remoto. Então, o que a gente vai fazer? Nessa estratégia, a gente vai criar um apontamento para o servidor NFS, Network File System. Deixa eu fazer uma pausa aqui para te explicar uma coisa. Por que a dificuldade de utilizar um Dropbox, um Google Drive? Porque todos estes, eles fazem o que a gente chama de chunks, eles separam os arquivos em vários blocos enquanto estão fazendo a escrita, e eles usam um ambiente temporário para isso, ou /tmp ou var/tmp. Então, eles não vão fazer a escrita simultânea como você gostaria. O NFS Storage, Network File System, ele é um sistema de arquivos de rede. A gente tem dois famosos para isso no Linux, o NFS e o SSHFS. A diferença é só como cada um trata protocolos, principalmente. E aqui eu digo que é a mais simples, porque se você estiver no mesmo ambiente, você vai montar lá o dispositivo, o servidor NFS na sua central PBX, e tendo a latência baixa e a rede em dia e o I/O tudo direitinho, você pode sim utilizar essa estratégia. Então, por esse motivo, esse desenho, ó. Se você está com a sua rede aqui e onde está esse Network Cloud, a sua LAN, não tem problema. E aqui é arriscado justo porque eu expliquei um pouquinho antes que se você tiver um problema de thread, você vai ter problema de qualidade das gravações, das ligações. Olha aqui, ó. As condições extremas para a escrita direta funcionar. Protocolo viável, NFS versão 4.1 e 4.2, considerado de acordo com o seu handling de locking, tá vendo? Que é de que maneira que ele trata os arquivos. O Object Storage, que é o S3, igual lá na Amazon, igual Google Drive usa e outros,
é inadequado porque ele faz a operação de put com buffer, ele cria um cachezinho para que ele faça a escrita dos pacotes. Então isso não vai funcionar porque enquanto você está gravando as ligações, ele está quebrando ali pacotes, lá na frente ele não consegue juntar. Sem contar que ele usa a escrita do próprio disco para fazer isso num ambiente temporário, no VAR-TMP. Então, infraestrutura não negociáveis. Então, isso aqui é o que você precisa ter para utilizar o NFS. Uma latência de no máximo de 5 milissegundos. Tá vendo? Você só consegue ter isso em condições ideais dentro do próprio data center. Um throughput contínuo de 20 a 30 megabits por segundo. Um isolamento de rede, como eu mencionei, né? Uma VLAN isolada entre o PBX e o storage, até que nem tanto, mas estando na LAN funciona, como está escrito aqui, ó. O storage PBX deve estar no mesmo data center, precisamente mesmo na mesma AZ, que é a Availability Zone, em cloud, tá? E os riscos que estão aqui, ó. O impacto da latência variável. Se a latência variar aqui, o servidor de PBX não vai conseguir escrever simultaneamente e vai perder a conectividade com os múltiplos threads do FreeSwitch. Nestes casos, você pode ter o áudio picotado, tá vendo? Chamadas mudas até a queda da chamada, porque o FreeSwitch vai receber informação que ele mandou gravar e a gravação não aconteceu em tempo real como ele esperava, ele vai começar a gerar uma fila disso e a fila disso vai impactar de modo a ele começar a perder qualidade, tá? Próximo, caminho 2. Esse aqui é o que eu recomendo. São 3 possibilidades, tá? Aqui eu vou falar 2, lá no curso a gente explora um pouquinho mais. A estratégia resiliente. Grava local, sincroniza depois. Qual que é o conceito aqui? Eu tenho o PBX Server direitinho, a gravação acontece na própria central. Da própria central você sincroniza com o storage remoto e você faz o apontamento das gravações no painel do Fusion PBX para o storage remoto, ou para o seu ponto de montagem do storage remoto. Deixa eu mostrar uma outra coisa que tinha faltado, que é o seguinte: por que isso aqui se justifica bastante no Fusion PBX em comparação com o Isabel, FreeSwitch, Elastix e coisa e tal. Deixa eu até fazer um lembrete aqui. Eu quero te mostrar uma coisa para poder te explicar e a gente ter exemplo. Aqui eu vou chamar, deixa eu pensar numa máquina que a gente vai ter. Talvez este. Beleza. /var SPU asterisk monitor 2025 01 dia 15. Tá? O que eu tô querendo mostrar para você aqui, ó? Deixa eu até ampliar. Olha só. No asterisk FreePBX e Elastix e tal, você tem um identificador da chamada no próprio nome. Você tem o timestamp nela aqui, ó, tá vendo? Então você vai ter aqui, ó, output data, né? Output com DDD, número, ramal que efetuou, a data, a hora e o unique ID, né? Isso aqui eu estou mostrando para a gente entender que é possível que você sincronize para armazenar remoto e depois você cria uma interfacezinha web lá com PHP para a monitoria do call center, quem for responsável pelas gravações poder buscar essas gravações. No Fusion PBX é diferente. Para cada, isso é uma característica do FreeSwitch, ele vai gerar um unique ID para cada entidade aqui, inclusive as gravações. Então vou pegar uma aqui, por exemplo. Se eu clicar aqui para baixar, olha só, ele vai me mostrar o unique ID da minha gravação. Então isso aqui não está associado, eu não tenho como saber pelo nome da gravação que dia que essa gravação aconteceu. Então aqui até no Fusion PBX se torna um pouquinho mais complexo porque eu preciso fazer de maneira que eu permita que as gravações estejam disponíveis aqui nesse ambiente, mesmo que num servidor remoto, ok? Então, voltando para a nossa apresentação aqui para entender o case. Então, na primeira etapa, em tempo real, a gravação ocorre na própria central, armazena no lugar que ela deve estar, que é lá /var libre FreeSwitch recordings, e sendo multi-tenants, você vai ter ali o nome do domínio do tenant, archive, e as gravações estão lá de baixo.
ele vai sincronizar com o storage remoto. Etapa 2, o serviço de sincronização rodando no processo separado e não crítico, move o arquivo recém-criado para o disco local em storage remoto. Você vai colocar lá num agendamento. Então, quais são os benefícios aqui? Impacto zero na chamada, sendo que a escrita em tempo real é local, não vai impactar na latência ou disponibilidade do storage remoto, não vai ter impacto na chamada ativa. Tolerância a falhas. Se o storage remoto ficar offline por minutos, o sincronizador vai ficar ali no standby, tá? A minha recomendação é legal, dá para fazer isso com R5, mas eu prefiro fazer com R-Clone, que é mais simples. Então, as chamadas continuam sendo gravadas localmente e no momento que o servidor de storage voltar à conexão, ele roda o script de novo e começa a sincronizar aquilo ali sem ter impacto no I/O da sua máquina. A performance é consistente, a gravação é previsível e estável, porque vai depender só do disco local, e a flexibilidade total. Você consegue, como ela acontece em background, você pode utilizar tanto o NFS quanto o storage da Amazon, Backblaze, MinIO ou qualquer servidor Linux remoto. Eu costumo utilizar um outro Linux lá, um Debian, que é facinho fazer e facinho manter, se automatiza algumas coisas. Debian, Ubuntu, né? Até é uma questão de preferência minha com relação à leveza e automação, facilidade de automação. Mas lógico, dá para usar também os baseados em Red Hat. Tá? Então aqui eu estou dando um exemplo do cenário que a gente pode utilizar para implementar o R-Clone, tá? Você vai criar aqui o acesso para ele, e o R-Sync. O R-Sync, para quem já está acostumado com, ou o L-Sync-D também, né? Que você vai usar um daemon para isso. E você logo depois disso, esse aqui eu vou passar rapidinho, porque depois eu vou deixar um tutorial lá no Substack. O que eu queria mais te mostrar é isso aqui, ó. Então você tem aqui nesse quadro o impacto dos dois. Então, de novo dizendo, escrita direta em NFS. Se está debaixo da mesma LAN, dentro do mesmo data center, você pode usar esse aqui. É muito mais simples e muito mais fácil. Tá? Você não vai ter muito problema dentro se os seus dois servidores estiverem dentro da LAN. E o caminho 2, que é esse que eu mencionei aqui, que normalmente é o que as pessoas me perguntam, não utilize o NFS, utilize um sincronizador. Dá para fazer isso com o script tudo bonitinho e fica muito mais fácil. Então aqui só uma conclusão, um veredito, uma arquitetura de resiliência e paz de espírito, porque você gravando em background, aí dá para fazer umas outras coisas legais também, como você colocar, esse eu até deixo um abraço aqui para o amigo Matheus, para o Igor, lá do curso, que foram os caras que fizeram essa mesma pergunta e eu dei a mesma resposta. É possível que você tenha também um script que você determina de quanto em quanto tempo você quer apagar as gravações antigas, porque sendo que elas já estão no destino correto, você vai poder apagar as gravações no ambiente local e dessa forma você não precisa se preocupar com a manutenção do seu servidor padrão no que diz respeito a manter gravações ou remover. Tá? Então aqui, finalizando com o blueprint, aqui está o processo direitinho, a escrita em tempo real no diretório local, o ambiente de sincronização, a transferência assíncrona, tá vendo? Vai mandar para lá da maneira como a gente precisar. E assim finaliza a minha apresentação. Uma questão que é importante eu mencionar aqui é que, caso você já tenha entendido isso e esse comentário aqui já queira fazer, não tem problema nenhum, você já pode pôr para frente e andar e configurar. O que no FreeSwitch vai funcionar diferente é que se eu faço essa alteração lá no Isabel, eu preciso ir no Isabel, lá no meu diretório VASPO * monitor, eu vou apagar o arquivo monitor e vou criar um ponto de montagem para o NFS ou para o meu destino. Aqui no Fusion não. E por que eu lá no Isabel, Elastic, FreePBX, eu preciso fazer isso? Porque eu não tenho como alterar a variável de ambiente que aponta para as minhas gravações. E aqui no Fusion PBX é muito mais fácil fazer isso. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Advanced Default Settings, tá vendo? E aí você vai dar um Ctrl F aqui, ó, e vai pesquisar Switch, tá? Vai ter algumas aqui, mas eu quero o título principal, olha aqui, ó. Em Switch eu vou ter Recordings, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, tá vendo? Recordings.
Aí ele vai mostrar onde é a variável, onde é a pasta que guarda as minhas gravações. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, /mnt gravações, tá? E mando salvar. Uma vez feito isso, quando você vier buscar as gravações aqui, você vai apontar para onde montou o seu R-Clone lá, tá? E aí, quando a pessoa vier aqui em Application CDR, as gravações das ligações vão estar aqui, mas em vez de buscar no ambiente var lib free switch recordings, nome do tenant, archive, vai buscar as gravações lá no seu ambiente remoto, tá? Então é facinho. E aqui no Fusion PBX, o pessoal que está lá no treinamento está percebendo isso bastante, principalmente para quem vende Isabel e Elasticsearch Free PBX, que uma vez entendida a lógica do Fusion PBX, a administração dele no dia a dia fica mais fácil. Para quem não tem muito esse costume, não tem o traquejo ainda, acha que é complexo, que é mais difícil, mas no fim das contas você vai perceber que no começo a implementação dá um pouquinho mais de trabalho, mas a manutenção e o dia a dia com o Fusion PBX é muito mais simples, tá bom? Então, encerro aqui essa apresentação, vou deixar aqui embaixo 2 links. Um link, se você está interessado no curso, eu tenho inscrições abertas ainda. Um breve esclarecimento antes da gente fechar. São poucas vagas no curso. Por quê? É um curso que é voltado para quem quer realmente fazer o curso e quem quer realmente aplicar a implementação do Fusion PBX no seu ambiente de trabalho ou para atender seus clientes. Então, ele tem um foco muito voltado para o sucesso. E o que eu fiz nessa última turma? Eu abri vagas, e são poucas vagas, com o curso em si e mais 2 horas, se você está contratando o curso lá, você vai aprender e tem 2 horas técnicas comigo para que eu possa entender um pouco melhor se precisar te ajudar a implementar algum item no seu ambiente de produção, se você tem alguma dúvida, se quer um acompanhamento para implementar. Então o curso ficou um pouco diferente porque ele está focando no sucesso e na aplicação, contando com 2 horas de suporte técnico minha aqui, porque aí eu consigo olhar para o seu ambiente, o ambiente da sua empresa, te propor novidades, te colocar ali uma possibilidade de escala. A gente fala de SBC também, então você fica à vontade comigo com 2 horas do meu tempo para desenvolver da maneira que melhor lhe convier no ambiente seu de produção de telefonia, tá bom? Então o primeiro link é o link do curso e no outro link é o link do Substack, porque para que eu coloque aqui no Substack eu vou te ensinar como fazer essa montagem do ambiente remoto para as gravações, só que aqui para eu colar texto, para deixar pronto aqui mastigadinho nessa área de descrição do YouTube é um pouquinho mais complicado. Então eu fiz isso lá, eu estou colocando aqui no YouTube a apresentação do processo em si e o como fazer eu estou colocando lá no Substack e os dois se conversam, tá bom? Então, obrigado pelo seu tempo, espero que tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos na próxima e comentários são muito bem-vindos. Um grande abraço.